Olá a todos! Desde 30 de janeiro, durante 3 meses, portanto, eu produzi 12 vídeos sobre a placa Origin IP5 e os front-ends Batucera e Gelos. Eu sempre me incomodei em ter que usar esta pequena case de alumínio que eu comprei junto com a placa. Também é desse modelo a primeira case que comprei para uso na Raspberry Pi há 2 anos. Veja, é uma case eficiente, dissipa bem o calor, tem ventilador, mas é minimalista, muito pequena, simples e muito leve. Os cabos, principalmente o HDMI, por exemplo, eles são mais pesados que a placa e acabam até por arrastá-la, às vezes pode até cair no chão. Como eu gostaria que a Jackworm tivesse fabricado antes essa case aqui para Origin IP5 e Origin IP5B, e que eu pudesse tê-la usado para produzir os vídeos. Eu conheci no canal Lee PSP Video. Esse é o modelo N506. Existe também um pouco menor, a N505. Eu vou deixar aqui em cima e também na descrição do vídeo um link para o vídeo do Lee PSP Video, onde ele mostra essa case e também a menor, a N505. Esclareço que não sou youtuber e não recebi a case do fabricante para promovê-la. Eu comprei a case, então logo vi o vídeo, porque gostei dela, achei o produto muito interessante. Por isso, depois de montá-la e testá-la, tendo confirmado minhas expectativas, eu resolvi mostrá-la aqui para que todos possam conhecê-la. As suas medidas são 10,8 por 10,4 por 3,58 de altura. Ela é praticamente quadrada, é do tamanho de uma TV Box, olha só. Só é mais alta, mas as dimensões são a mesma de uma TV Box. Eu gostaria que ela fosse um pouco maior, retangular, com maiores dimensões, mas mesmo assim ela tem um bom tamanho e um bom peso. Eu vou mostrar umas fotos com os detalhes físicos da case e também uma descrição detalhada. Tudo isso eu copiei lá de um anúncio do AliExpress. E também mostrarei uma foto do pedido do produto, mostrando o preço que paguei por ela no AliExpress. Vou mostrar agora com mais detalhes a case. As entradas e saídas, elas ficam na mesma disposição da placa. O fabricante não fez aquela mudança que alguns fazem, e que pegam um novo PCB e transferem todas as entradas e saídas para apenas um lado da placa. Eu gostaria que tivesse feito isso, seria melhor. Fica de um lado só e facilita, mas mesmo assim é bem distribuído. Aqui, essa tampa, veja, tem um ventilador, um pequeno fan, de 5 volts que liga na GPIO aqui. Ele ventila bem, ele refrigera bem a placa. A própria case de metal já ajuda a refrigerar. E aqui a disposição, ela é parafusada aqui. Tem esses apertadores aqui que seguram a placa e teoricamente deveria ser fácil você tirar aqui e a qualquer momento tirar e colocar só roscando com a mão ou desrosqueando com a mão, mas não dá para fazer isso porque fica muito no canto aqui o parafuso e a rosca você não consegue tirar com a mão, você precisa de uma chave de fenda, uma chave Phillips, para você tirar os parafusos de baixo e tirar. Então isso dificulta bastante o acesso ao SSD NVMe que fica embaixo da placa. Eu fiz a instalação já montando com um SSD NVMe. Olha, dá para ver o NVMe aqui embaixo. Então, aí você fecha aqui, liga o ventilador, tem 4 parafusos e está montada. É uma case muito bem feita, muito bem construída, tem um bom peso. Existe a possibilidade de instalar um SSD do tamanho físico maior. Aqui você tem 2 possibilidades de SSD M2 NVMe na placa, que é o 2242 e 2230. O 30 é um pouquinho menor e o 42 pega até o limite da placa. Mas existe o 2280, que você pode instalar aqui, ó, tem um standoff aqui e ela vem até aqui. Então essa é uma boa possibilidade. Como disse o Lee lá no seu vídeo, os SSDs medindo 8 cm, que é 80 de comprimento,
eles têm maior oferta no mercado e são mais baratos que os 2230 ou 2242, que cabem no limite da placa. Então essa é uma boa sacada do fabricante, poder colocar um SSD maior. Só gostaria que a placa ficasse um pouco mais afastada aqui. Por isso eu gostaria que essa case fosse um pouco mais larga. Como eu já disse, eu não gostei de um detalhe da case e que acredito que pode ser melhorado. Você precisa desmontar toda a placa para ter acesso ao SSD M2 NVMe que fica nessa parte de baixo. Então, como não é cômodo fazer isso, você acabará optando por instalar um sistema definitivo nesse SSD, para não ficar mexendo. Minha sugestão a Jackwar, o fabricante, é fazer uma abertura na parte de baixo para acesso ao SSD M2 NVMe. Pode ser uma abertura com tampa e parafuso, ou uma tampa deslizante, ou algo desse tipo. Mas quanto a esse detalhe, nem tudo está perdido. Assistindo ao vídeo do Lee, também fazendo as minhas próprias experiências, eu descobri que o boot prioritário da Orange Pi 5 se dá pelo SD card, pelo cartão. Se você tiver um SSD NVMe instalado na placa, com algum sistema nele, e colocar no slot um SD card com outro sistema, o boot ocorrerá no sistema do cartão e irá ignorar o sistema do SSD NVMe. Ou seja, você pode usar outros sistemas instalados em cartões sem mexer no SSD M2 NVMe. Isso é excelente. Tenho que complementar que nos meus testes não foi possível dar o boot em qualquer sistema, seja Linux, Gelos, Batocera, via USB. Mas veja bem, não dá para dar o boot, mas é possível plugar mídia externa como SSD e pendrive para armazenamento via USB. E se você pretende usar sistema de jogos como Batocera e Gelos, terá a opção de usar o sistema no cartão e os jogos em pendrives, HDs ou SSDs. Vou falar sobre os possíveis cenários que você poderá programar com esta case. Primeiro, o cenário ideal é dedicar a case para a utilização de apenas um sistema no SSD NVMe, como eu fiz. Mais nada, não terá nada pendurado na case, será somente ela e os cabos de entrada e saída, tudo clean. Nesse cenário você pode usar uma distribuição Linux como Ubuntu ou Arbian, por exemplo, e terá um mini PC com poder de processamento razoável e bem funcional. Pode até instalar o Windows 11. E se quiser um sistema de jogos, poderá instalar os front-ends Gelos ou Batocera também no NVMe. No meu SSD, por exemplo, eu tenho Gelos instalado. Ou, num segundo cenário, mesmo com o NVMe instalado, pode usar o slot do cartão e via SD card usar o Batocera ou Gelos. Também não terá nada externo a case, além dos cabos, tudo clean. No terceiro cenário, como os cartões também são mais caros que HD ou SSD, você pode instalar os front-ends Batocera e Gelos, por exemplo, num cartão, somente o sistema, e instalar os jogos num HD ou num SSD ou ainda num pendrive. Dependendo da capacidade de armazenamento que você queira usar, esse arranjo fica mais barato que usar somente o cartão. Não sei quanto a outros sistemas operacionais como Linux, se também dá para fazer isso. Eu fico devendo essa informação. Há uma variante para o terceiro cenário. Ao invés de instalar o sistema num cartão, um SD card, e o conteúdo, jogos, por exemplo, em mídia USB, você pode instalar o sistema operacional num SSD NVMe de pequena capacidade, lá na placa. 128 GB, por exemplo, que é barato. E o armazenamento via USB. Sim, porque aí o sistema usado será o do NVMe. E ele buscará o armazenamento no conteúdo USB externo. Dá o boot no NVMe, pequeno, e pega os arquivos na mídia USB, de maior capacidade. HDs, por exemplo. É uma excelente alternativa. Vou falar sobre os pontos que gostei e aqueles que podem ser melhorados nessa case. E na sequência deixo esse texto na tela. Os pontos que gostei. Primeiro, o tamanho é bom, equivale às dimensões de uma TV Box. Segundo, é construído em metal, o que dá maior robustez em comparação ao plástico. Terceiro, tem espaço interno e um standoff para instalar SSD M2 NVMe 2280, o de 8 cm, que, como lembrou o Lee de Lee PSP Video, tem maior oferta e preços menores. Quarto ponto, serve tanto para a Orange Pi 5, que é a minha, como para a 5B,
pois tem furação para a instalação das antenas de Wi-Fi e Bluetooth que acompanham a 5B. Pontos que eu acho que podem ser melhorados. Primeiro, usar uma outra PCB com encaixe e conexão na hora de IP5 para distribuir todas as conexões de entrada e saída de um único lado da case, como fazem algumas outros fabricantes. Segundo ponto, aumentar a largura da caixa para que possibilite melhor acesso manual a essas duas peças roscadas aqui que seguram a placa na case. Tem 4, né? Elas são roscadas para se tirar com a mão, mas ela é muito grudada na parede da placa e você não consegue tirar. Por isso não é para retirar a placa sem retirar com uma chave Phillips os parafusos do fundo. Isso dificulta o acesso ao SSD NVMe na parte inferior da placa. Com mais espaço, bastaria desrosquear facilmente essas peças e retirava a placa a qualquer hora, sem uso de chave. Esse provavelmente era o objetivo original do fabricante, mas com essa grudada da placa aqui, fica difícil você mexer com a mão. Terceiro ponto, fazer uma abertura com tampa na parte inferior da case, para acesso fácil ao SSD M2 NVMe. Mostrarei agora na prática essas alternativas que eu citei para uso desse conjunto da case N506 com a placa OraGP 5. Eu mostrarei agora o primeiro cenário, onde aqui está a case, ela tem apenas um SSD NVMe instalado na parte inferior da placa, não tem mais nada, nenhuma mídia, tem aqui instalada a rede. Eu uso um hub para usar teclado e mouse, porque precisa para o sistema PS2 do Gelos. Esse hub tem que, no caso, tem que usar nessa entrada USB aqui de baixo, porque essa entrada aqui lateral, USB 2.0, ela funciona no Gelos, mas não funciona no Batocera, então por isso eu tenho que usar essa entrada aqui. Então, aqui tem um SSD NVMe, eu vou ligar aqui o televisor, está ligado um controlador de PS4 e vou dar boot no sistema. Vai estar iniciando os Gelos. Tá aí o Gelos funcionando com som, com áudio. Aqui, opções de sistema, informação, Gelos, versão de 2 de maio de 2023, está usando o storage, um SSD de 469,5 GB, 285,4. Então, nesse cenário, que é o ideal, eu tenho uma case com uma OraGP e apenas o SSD NVMe de 512 GB. Nesse cenário você pode usar qualquer sistema no SSD NVMe. Pode usar Linux, por exemplo, pode colocar o Ubuntu, Arbian, qualquer sistema operacional. E usar como um mini PC. Pode instalar o Windows. Então agora vamos passar para o segundo cenário que eu mencionei. Nesse segundo cenário eu vou demonstrar usar um cartão SD, um SD card no slot, com o sistema. E ele vai dar o boot e vai ignorar o SSD NVMe. Então você vai usar o sistema no cartão SD. Vou desligar aqui. Primeiramente eu vou colocar um cartão do Ubuntu. Sistema operacional Linux. Não tem nenhum cartão aqui, vamos colocar esse. Ok. Vou dar boot. Aí, está me selecionando o Ubuntu num cartão, no SD card. Ele ignora o sistema que está na NVMe e dá prioridade do boot para o SD card. Então, a prioridade do boot
na hora GP é o cartão. Aí, acessou o Ubuntu. Eu posso pegar com o mouse. Aí, o mouse funcionando. Aí, então esse é o sistema Ubuntu funcionando no cartão, no SD Card. Agora vamos passar a outra alternativa de sistema operacional. Vou desligar aqui, vou tirar esse cartão. Agora eu vou usar uma versão do Batocera no cartão. Eu vou boot no Batocera agora. Aí começou o Batocera, está dando boot pelo cartão. O Batocera funcionando com áudio. Vamos aqui ao ajuste de sistema. Aí o Batocera do dia 24 de janeiro de 2023, uma versão antiga ainda. Quem está usando o cartão 23,89 GB. Está dizendo que é uma atualização disponível do dia 10 de março. Então tá aí. Esse é o cenário 2, onde usa um sistema no cartão. Você pode usar qualquer sistema, GELOS, Batocera, algum Linux, vai funcionar exclusivamente no cartão. Agora, vou passar para o terceiro cenário. Você está usando o sistema Batocera ou GELOS no cartão, mas os cartões também são caros e você quer usar uma mídia externa. Não existe boot por USB na hora GP, por enquanto. Eu não preciso descobrir. O boot é apenas pelo SSD NVMe ou pelo cartão. Mas você não tem um SSD NVMe, é um pouco caro, ou o cartão é muito caro, e você quer usar uma mídia externa, um HD. Não dá para dar boot pelo HD ou pelo SSD. Você pode usar o sistema no cartão pequeno e o armazenamento em mídia externa como SSD de 2,5 polegadas ou HD de 2,5 polegadas. Na realidade eu tentei usar uma mídia maior de um HD de 3,5 polegadas, não funcionou, mas ele funcionou, mas com algumas falhas. Então pode ser que você consiga fazer funcionar até com HD de 3,5 polegadas. No meu caso, eu consegui com HD e SSD de 2,5 polegadas. Aí então, o sistema no cartão pode ser pequeno, pode ser até 8 GB ou 16, que são o menor que se encontra para comprar hoje é 16, e as mídias no HD, no SSD. É um cenário muito bom e eu vou fazer uma demonstração disso agora. Veja, está instalado aqui um Batocera num cartão de 32 GB. E eu quero colocar uma mídia externa. Eu não gravei jogos para Batocera, do sistema Batocera nessas mídias, mas eu gravei no outro SSD M2 NVMe que eu comprei, que está aqui, só que esse é 2280 de 8 centímetros, também cabe nessa case, se você colocar ela assim de atravessado e tem um socket ali, mas para teste, eu instalei as mídias, os jogos do Batocera nesse SSD. E eu vou plugar aqui via USB. Primeiro eu vou mostrar, você deve se lembrar do armazenamento que está aqui. Vamos lá, ajuste sistemas, informação, 23,89 GB. É o que está usando 22, 93% do cartão. Então por enquanto só está no cartão. O que você pode fazer? Você vem aqui em
dispositivo de armazenamento, você vem aqui e determina qual a SSD ou HD externo que você quer usar. No caso, quando eu colocar essa mídia aqui, ele talvez já reconheça porque eu já usei uma vez. Se não, vou vir aqui e vou colocar para reconhecer aquele SSD ali e vai usar a mídia que está nele. Vou plugar esse SSD. E vou reiniciar o sistema. Ainda no boot. Ele está pegando os dados do SSD. Então, e agora, olha, ajuste sistemas, informação, tá aqui, ó. Ele já reconheceu esse SSD porque eu já havia determinado antes que ele usasse SSD. 476,94 GB. Então agora ele está pegando a mídia, os jogos do SSD. Olha aí. Sistemas, informação, pode ser a de 24 de janeiro, está utilizando 155,89 GB do SSD. Então essa é uma maneira de você usar o front-end, Patsera, Gelos, algum outro, um cartão, 16 GB, pode ser se você tiver de 8 também, e colocar a mídia externa, o HD, SSD, via USB. Por isso que para mim o HD 3,5 polegadas deu umas falhadas, mas o HD de 12,5, o SSD de 12,5 e um SSD M2 no adaptador também funcionou. E existe uma terceira variante, existe uma variante dessa terceira parte, que é o seguinte: você quer usar um HD, um SSD para a mídia, mas você não quer usar o sistema no cartão. Você pode usar no NVMe, o sistema no NVMe e os jogos mídia externa. E aí com isso você pode usar um NVMe de menor capacidade, 128 GB, por exemplo, que é barato, custa 60, 70 reais. Sim, porque nesses casos, quando você instala no NVMe, o sistema usado será do NVMe, dará o boot pelo NVMe, mas ele buscará os jogos, as mídias de armazenamento na mídia externa. É uma coisa excelente. Você pode usar um SSD pequeno, um NVMe pequeno, na placa, 128 GB, e todos os seus jogos em HD e SSD externo. Eu vou mostrar isso agora, mas não com HD, mas vou colocar num pendrive com jogos aqui, para mostrar que ele faz isso, que ele pega o sistema lá na placa, mas os jogos ele pega daqui. Por quê? Eu tenho um SSD de 512 GB NVMe ali com jogos, com bastante jogos. Mas quando eu plugo um pendrive aqui com menos jogos, ele pega, abre o sistema baseado no NVMe, mas pega os jogos do pendrive. Uma coisa interessante, vou mostrar isso agora. Então, olha, não tem nada instalado mais, além do NVMe. Tirei esse NVMe externo, tirei o cartão. Então, vou dar boot novamente. Agora ele dará boot apenas no Gelos que está no NVMe na placa. No SSD M2, NVMe de 512 GB. Esse é o Gelos. Esse é o Gelos que está no NVMe, que é a opção de sistemas, informação. Está aqui, 479 GB, usando 255. Essa é a mídia que tem instalada do Gelos.
de 2 de maio de 2023, esses gelos aí. Ok. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou plugar um pendrive, se não me engano é 32 GB, que tem o sistema gelos aqui, na entrada USB. E vou dar boot novamente. Veja bem, tem um SSD com gelos instalado de 512 GB, com quase cheio a mídia, ou melhor, metade dele. Agora eu coloquei um pendrive pequeno com gelos ali. Ó, ele abriu os gelos. Vamos ver aqui, opção do sistema, informação, gelos de 2 de maio também. É o mesmo gelos que estava funcionando antes, lá do NVMe, mas olha o armazenamento, 28,2. Ou seja, ele está pegando o pendrive, está pegando o armazenamento da USB. Ou seja, você pode instalar o sistema no NVMe, do tamanho que você quiser, pode ser pequenininho, 128 GB, e os jogos por mídia externa. É o que eu demonstrei aqui com esse pendrive. Como foi o pendrive, eu poderia ter colocado qualquer outra mídia. Talvez se eu colocar o do Batocera não vai funcionar porque a formatação é de maneira diferente, a nomeação da pasta. Mas então veja bem, aqui eu demonstrei que você pode usar, né, uma case dessa que você pode pôr o NVMe lá fechado, lá que você não consegue mexer, e você usar só o NVMe para você usar o sistema que você quiser. Linux, com Arbian, Horas de Pi mesmo, Ubuntu, ou front-end, Gelos, Batocera lá, você faz uma coisa dedicada. Faz tipo um mini PC com Ubuntu, com Arbian. Faz um mini PC, não mexe mais no armazenamento, ok. Ou não, você quer usar também outro sistema, você deixa o NVMe e usa um cartão, um SD card que vai dar boot pelo cartão. Ou você quer usar um cartão pequeno, mas com um HD e SSD de maior capacidade, ok. Você coloca o sistema num SSD pequeno, num SD card pequeno, de 8, 16 GB, e coloca todo o armazenamento em mídia externa via USB. Ou ainda, uma quarta chance, você coloca o sistema no SSD NVMe pequeno também, de 128 GB, que acho que é um dos menores que tem para comprar, mas é mais barato, e coloca a mídia no armazenamento externo no HD, no SSD, ou ainda até num SSD M2 com adaptador, como eu fiz aqui. São várias opções, e o que torna essa case excelente é a estabilidade dela. Olha, ela fica firme, você não precisa ficar pendurando o cabo que fica arrastando a placa para baixo. Agora eu mexi aqui, acho que desligou o vídeo, e ela funciona de maneira excelente em conjunto com a placa Orange Pi. É um sistema muito bom em conjunto placa, Orange Pi e case. E você pode usar um NVMe de 8 centímetros nessa placa. E nessa case você pode usar a placa 5B porque ela tem furação para as antenas aqui. Então essa foi a parte prática de demonstração do funcionamento dessa case N506 da Jacqueworm em conjunto com a placa Orange Pi. Achei que foi um bom casamento. Essa foi a demonstração da case de metal para a Orange Pi 5 e 5B da Jacqueworm, modelo N506. Comprei, usei e gostei. Por isso produzi esse vídeo. Como informei no início, eu produzi desde o final do mês de janeiro 13 vídeos, incluindo esse, sobre a ótima placa Orange Pi 5. Assim, esgotei o assunto sobre o qual tenho conhecimento e não pretendo produzir nenhum outro vídeo sobre essa placa. Portanto, esse é o último vídeo que produzo sobre a Orange Pi 5. Espero que tenha gostado do conteúdo e obrigado por assistir.